Olá, a deficiência na infraestrutura brasileira costuma ser apontada como uma das principais travas para o desenvolvimento econômico do país. Faltam rodovias de qualidade, ferrovias, portos, energia elétrica e até o básico, água e esgoto. O Congresso aprovou a medida provisória que cria o Programa de Parcerias de Investimento, ampliando a participação da iniciativa privada na base da economia do país. O Agenda Econômica de hoje vai tratar dos desafios da infraestrutura brasileira e o nosso convidado é o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, muito bem-vindo. Muito obrigado também. Eu queria então começar, o senhor foi prefeito, o senhor é engenheiro civil de formação, atuou na área, presidiu uma entidade de classe do setor, portanto entende muito de obra e de infraestrutura. Como é que o senhor avalia essa situação de infraestrutura no país, apesar de tantos projetos, de tantas mudanças na legislação sobre o tema? Isso, obrigado, Márcio, estar aqui e dizer que nós estamos tratando nesse momento, né, de infraestrutura, que é a mola mestra da criação de empregos no nosso país. Nós precisamos, Márcia, fazer uma decisão. A gente precisa saber se a gente quer atrair o mercado para que o mercado possa trazer eficiência na gestão dos serviços públicos ou não. A gente passa por uma questão que é básica, que é a questão da possibilidade de fazer um planejamento. Então, o planejamento estatal, ele se dá através da LDO, do PPA, que é o Plano Plurianual, e também do Orçamento Anual. Só que a cada 2 anos, esses instrumentos não se conversam. Está entrando um prefeito, né? Agora mesmo nós estamos em eleições municipais, e daqui a 2 anos nós vamos mudar governadores e o presidente da República. Então essa mudança gera uma descontinuidade no planejamento. Eu acho que isso é a primeira questão que a gente precisa abordar e qualificar essa relação entre esses instrumentos legais de planejamento do Estado. Como é que o senhor vê essa qualificação? É uma mudança no calendário eleitoral ou uma mudança de aspectos de planejamento? Não, primeiro a gente precisa mudar o calendário eleitoral, né? Então a gente deu entrada numa PEC, a PEC 45/2016, para que em 2022 nós possamos ter eleições gerais de vereador a presidente da República no mesmo instante. Outra questão que tem que se levar em conta também não é a quantidade do gasto público, é a qualidade do gasto público. Eu acho que a gente percebe isso nas ruas, né? Em todos os municípios, mais de 5.560, são 5.566 municípios no Brasil. Se você passar pelas ruas, você encontrará lá um esqueleto de obra, uma obra que teve os recursos e ela não acabou. Então, nós precisamos retomar essas obras. São mais de 30 mil obras paradas no Brasil. Então, o que nós precisamos é rever a base legal, e é por isso que aqui no Senado nós estamos revisitando a 8666, revisitando também e construindo uma nova lei que dá base a uma melhoria do funcionamento das agências reguladoras, para que a gente possa atrair o mercado privado, para que o mercado privado possa colaborar com o Estado e também com o cidadão, para que melhores serviços mais qualificados e com um preço mais justo possa chegar até a mão de todos os usuários brasileiros. Só para ilustrar com o número, isso que o senhor falou da questão de obras paradas, eu estava vendo os números de rodovias no DENIT. Nas rodovias federais, 36% do que está estipulado como rodovia federal é rodovia que não existe ainda. Está no planejamento ou está em obra. Ou seja, o governo está contando com 36% de rodovias como suas e elas não existem ainda. O governo federal, né? Porque são as rodovias federais. Isso. É interessante você ver também outros serviços que já estão hoje na mão da iniciativa privada, que melhoraram, mas carecem de alguma qualificação. Quando nós fizemos o primeiro ciclo de privatizações do Estado brasileiro, nós conseguimos fazer com que a telecomunicação mesmo estivesse na mão da iniciativa privada. Hoje nós temos mais aparelhos de telefonia celular do que habitantes. É claro que a qualidade, ela precisa ser revista, mas não adianta ter qualidade se você não tem o acesso de todos os cidadãos. O que é importante nós chegamos a um patamar hoje de uma quantidade suficiente, mas agora precisamos lutar pela qualidade.
Outra questão, me lembro bem quando prefeito, Márcia, que era a discussão se a coleta pública dos destinos finais do lixo, né, dos resíduos sólidos, se essa coleta deveria ser feita pela iniciativa privada ou pela gestão municipal. Em alguns lugares foi privatizado. Na grande maioria, quase 4 mil municípios dos 5.566 já tem a coleta privada. Eu digo sempre, quando o caminhão passa pela porta da casa da pessoa, o que a pessoa quer é serviço com qualidade, com um horário definido e sabendo que a destinação final do seu lixo vá para um aterro. Com isso, a gente melhorou muito o serviço. E ninguém fica perguntando se aquele caminhão que está passando é de um ente público ou de uma empresa privada. Mas, senador, vamos voltar um pouquinho à questão mais básica ainda que o senhor tocou no começo, que é a questão do planejamento da infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, pensa-se muito em rodovias, em transporte, né? O senhor já citou a questão do saneamento básico, a questão das telecomunicações, mas quando a gente pensa em questão de transporte, por exemplo, que é a infraestrutura viária, que para a economia é fundamental, e para o cidadão também o deslocamento. O que acontece que a gente tem uma infraestrutura que não conversa? A gente tem rodovias que não funcionam direito, a gente não tem ferrovias, a gente tem hoje menos ferrovias do que tinha na década de 1990, quando foi privatizado uma grande parte do setor, as hidrovias não são utilizadas como deveria ser. O que é que nesse mecanismo aí não está funcionando e o que é que você acha que pode vir a funcionar? Olha, nos últimos anos se tentou atrair o mercado fazendo alguns leilões. E uma das questões que foram muito criticadas, as tentativas, é que se queria regular o lucro, estabelecer por decreto o lucro. Márcia, a gente precisa entender uma coisa, o capital vai onde ele estará melhor, ele terá melhores resultados. Então não adianta você fazer um leilão estabelecendo qual é o percentual de lucro, porque senão isso você tira a competitividade. O que nós precisamos é ter um choque de competitividade no país. E a lei da 8666 está tentando trazer isso, fazer com que você tenha instrumentos de transparência. Na verdade, a revisão da 8666, que está em votação, tramitação aqui no Senado. Isso. Né? Então, o que a gente está querendo é fazer com que haja um choque de competitividade, fazendo com que mais empresas possam estar, né, buscando ganhar esses leilões e ganhar também as licitações. E agora, para isso, Márcia, eu acho que a gente precisa ficar muito claro. Nessa questão da lei que nós estamos revisitando, a gente vai ter que, no futuro, fazer um outro projeto de lei, apartando um pouco as licitações das compras que são compras do cotidiano da gestão pública. Não pode uma lei tentar abarcar uma construção de uma barragem e a compra de um lápis para uma escola. Todas as vezes que a gente tenta escrever alguma coisa que comporte duas escalas completamente diferentes, que é comprar um lápis ou fazer uma barragem, a gente incorre num erro. Nós precisamos apartar essa lei da licitação e dos contratos. O senhor está dizendo, de certa forma, o senhor defende que seja uma participação muito mais ampla da iniciativa privada. Isso. Agora, o que acontece que a gente tem obras caras, feitas pela iniciativa privada, e elas não saem e não têm qualidade. Qual é o nó nisso aí? Porque o nó não é só falta de recursos e nem falta de lucro. A iniciativa privada brasileira lucra e muito. Né? Não se pode reclamar do lucro aqui. Não, veja só, o que eu acho se você faz um leilão, você não pode estabelecer o lucro, porque senão você tira a competitividade. O que você está colocando é sobre a gestão das obras públicas. Nós estamos discutindo, né, a questão da alocação dos riscos. As pessoas que constroem ou que são gestores públicos sabem que a melhor forma de você alocar o risco é fazer com que esse risco esteja na mão de quem realmente possa fazer a gestão. Nós temos alguns riscos inerentes à construção de obras públicas. A primeira é a questão do projeto. Né? Eu digo sempre que é mais fácil você conhecer o que acontece na crosta da Lua do que do subsolo de uma cidade. Se você for fazer uma obra no subsolo de uma cidade, você não sabe onde é que está a drenagem, onde é que está o esgotamento,
onde é que passa o cabo de energia, onde é que passa o cabo de telecomunicação. Então, esse projeto precisa melhor ser qualificado. E é isso que nós estamos tentando com essa nova lei. E é isso que o governo, então, deve fazer ao contratar um projeto? A um projeto. Mas ele precisa entender que esse projeto, os riscos desse projeto precisam ser alocados também sobre a responsabilidade do projetista, também sobre a responsabilidade do próprio ambiente do Estado. Exemplo, pode... O projeto é feito pela iniciativa privada, mas o governo tem que também arcar aí... Não, exemplo, a questão do meio ambiente, Márcia. Você sabe que a retirada de uma licença ambiental é muito custosa, é muito demorada no Brasil. Então, nós temos que alocar esse risco a custo de quem? Do próprio Estado brasileiro. Então, muitas questões que são discutidas, exemplo, você vai fazendo uma obra, tem alguma questão ambiental, a obra para. De quem é aquele risco? Por que não teve a licença antes? Por que não teve a licença antes? Senador, eu vou interromper e o senhor vai me responder isso então no próximo bloco, que a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Tá certo. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já. A Agenda Econômica está de volta, conversando com o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, sobre infraestrutura e desenvolvimento econômico. Bom, senador, a gente conversava no bloco anterior exatamente sobre a dificuldade que uma empresa tem ao fazer uma obra com várias questões, conhecimento do subsolo, no caso urbano, licenças ambientais, mas tem alguns detalhes que eu queria colocar. Por exemplo, as obras do PAC, no PAC, teve todo um sistema de licenciamento ambiental facilitado, né? E, no entanto, menos de 30% das obras iniciadas foram concluídas até agora, concluídas no tempo previsto. A gente tem também a questão da baixa qualidade das obras. O piso do BRT, a pista onde trafega o BRT aqui em Brasília já está sendo refeita pela baixa qualidade. Como é que se resolve esse nó aí? Olha, é muito importante essa sua pergunta. Eu acho que você tem algumas questões a ser olhadas. Primeiro, a qualidade do projeto é fundamental. Segundo, licenças ambientais são importantíssimas. Isso tudo podendo ficar sob a responsabilidade do Estado, né? Nós precisamos fazer com que os projetos de detalhamento aconteçam em tempo em que você possa fazer um planejamento da implantação da obra. A outra questão é a fiscalização dos serviços. É muito importante que haja fiscalização dos serviços. E caso realmente aconteça algum problema da obra, eu acho que deve ser responsabilizado a empresa que está sobre a responsabilidade dela, essa qualidade da obra. Então agora, o Estado assume um papel de planejador do que se chama de projeto executivo das obras também, isso, né? Isso. Agora, supervisor. De supervisor. Então ele vai entregar, olha, o projeto está todo prontinho, todo detalhado, vai entregar para a construtora e diga, olha, eu quero que você construa isso aqui do jeito que está aqui, com essas especificações, é isso? Porque isso. Hoje não é assim. Pois é, veja só, o que eu acho? Eu acho que cada etapa da implantação do projeto precisa ter um tipo de projeto. Por exemplo, você pode iniciar uma obra com um projeto básico. Quer dizer, o processo licitatório você pode fazer com um projeto básico. Mas para iniciar a obra, você teria que ter um projeto executivo. Esse projeto executivo lhe dará 100% de certeza de que as obras estarão feitas daquela forma? Não, porque a engenharia, diferente do que as pessoas pensam, eu digo sempre assim, que na matemática 2 mais 2 são 4. Ninguém tem dúvida disso. Na política, Márcio, eu aprendi que só não é 4. E na engenharia, 2 mais 2 tende a 4. Quanto mais detalhe você tiver, mais você se aproxima do seu objetivo final. E os custos, senador? Pois é, sobre os custos, eu acho que nós temos que ter um planejamento junto aos tribunais de contas para que, ao licitar a obra, aquele valor, se aquele valor já foi estabelecido e esse valor, finalizado a licitação, ele foi homologado, você não pode, depois desse valor homologado,
estabelecer uma mudança nesses parâmetros. Que isso é muito comum. Que é muito comum. Hoje, acho que toda obra começa no preço e termina 2, 3 vezes mais. Pois é. Então, se você alocar os riscos, o risco do Estado, o risco do consultor, o risco do projetista e o risco do construtor, cada um alocado o seu risco, a gente vai diminuir o tão famigerado aditivos de preço. Então, ao invés de a gente fazer o aditivo de preço só porque às vezes a obra aumenta porque houve uma mudança no projeto. Que culpa tem o construtor em relação a isso? Mudanças feitas pelo contratante, pelo projetista. Pelo projetista. Como é que fica a questão de seguro, né? Em uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos se discutiu, inclusive com as seguradoras, a questão do seguro de obras, que não existe no Brasil. Isso é uma novidade que está sendo implementada nesse novo projeto de lei e que eu acho que vai dar mais segurança ao construtor e principalmente à sociedade, Márcia. Eu acho que o maior custo que a sociedade brasileira tem é você iniciar um projeto e não ver esse projeto acontecer. Ou seja, é o que eu digo sempre, do que vale você ter uma adutora se a água não chega na torneira das pessoas? Do que vale você ter uma pista pavimentada se naquela pista pavimentada não passa o transporte público nem o serviço de coleta de resíduos sólidos? E o pior é quando a pista é pavimentada e aí depois é quebrada para fazer a água e o esgoto e a parada de ônibus e tudo mais. É isso. Então, por isso que a gente iniciou nossa conversa falando sobre o planejamento de Estado. A gente precisa retomar essa capacidade de planejamento. Olha, eu quero te dar assim, um testemunho sobre o saneamento. Não sei se você sabe, a cada 3 brasileiros, apenas 1 tem tratamento de esgoto. Certo? A cada 2 brasileiros, apenas 1 tem coleta, o outro não tem coleta de esgoto. Então, nós vivemos num verdadeiro apartheid social na questão do esgotamento sanitário. E aí o que é que acontece? Quando você vai ver as obras do PAC no saneamento, elas demoram quase em torno de 7 a 8 anos entre o início, desde que o governo federal estabelece a parceria com o município e com o Estado, até a conclusão. Quando conclui, né? Você está colocando esse número de 30% no PAC 2, hoje no PAC 1 deve estar algo em torno de 80%. Né? Mas eu acho que o que a gente precisa saber é, será que aquele serviço poderia ser gerido por uma empresa de iniciativa privada? Será que ela não poderia dar um melhor preço? Ela não poderia gerar um melhor serviço para a comunidade e para a sociedade? Eu acho que a gente precisa, né, nesse momento, aproveitar a crise, porque quando o Estado tem dinheiro, Márcia, ele não consegue conversar com a sociedade. Crise é um momento importante para diálogo. Mas, senador, a gente tem aí vários órgãos, está falando de uma questão de planejamento. A gente tem Ministério dos Transportes com vários departamentos cuidando da questão de transportes. A gente tem a questão de infraestrutura em um outro lado, de infraestrutura de água e esgoto. A gente tem energia, que nós nem tocamos aqui ainda, na geração de energia. Né? Agora, só na área viária, a gente tem uma divisão enorme com empresas que não se falam, com planejamento que não é feito, não tem órgão demais pensando uma mesma coisa sem conversar? Pois é, eu acho que isso gera assim, um aplauso até para a iniciativa do governo, né, que criou esse plano piloto, né, de investimento, esse plano de parceria, onde ele está tentando unir tudo em um único organismo. Quer dizer, criou um conselho coordenado pelo governo federal, com a participação da Caixa Econômica BNDES, para que todas essas parcerias público-privadas possam se comunicar. Veja só, Márcia, eu passei um tempo como secretário de Estado na Bahia da Agricultura. Como é que nós temos a agricultura como um carro-chefe da exportação do Estado brasileiro e a gente tem dificuldades de escoamento em diversas regiões? Eu acho que isso... Ou pior, escoa por caminhão, né? Ou escoa por caminhão. Então, nós tivemos 10 anos com possibilidade de fazer grandes investimentos, né, na área de infraestrutura. Fizemos escolhas, eu acho que, às vezes, equivocadas. A gente quer fazer muita coisa
e deixa muita coisa pela metade. Exemplo, lá na Bahia mesmo nós temos o início da transposição do Rio São Francisco. Até agora as obras não acabaram. Nós começamos também a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste. As obras não acabaram. O Porto Sul, que vai dar suporte à chegada dessa ferrovia. As obras não iniciaram. Mas por que as obras não acabam, senador? Por uma questão, porque se falta... é destinado dinheiro... Não, porque, veja só, primeiro porque falta planejamento. Segundo porque o Estado e as carências são tão grandes que às vezes ele se coloca com a capacidade de fazer mais do que realmente tem os recursos. Quando a gente fala que tem dinheiro, essa não é a realidade do cotidiano. Nós estamos numa grande crise fiscal. Essa grande crise fiscal, para mim, pode nos gerar uma oportunidade muito grande para a gente fazer melhores investimentos. Então falta definição de prioridade. De prioridade. Dentro da escassez toda. Dessa escassez, isso aí. A escassez pode nos gerar essa oportunidade para você priorizar o que realmente a sociedade precisa. E o que você acha que é prioridade nesse momento em termos de infraestrutura no país? Eu acho que nós precisaríamos, primeiro, terminar as obras de mobilidade que foram iniciadas no PAC, porque a gente precisa fazer com que os nossos grandes centros urbanos tenham capacidade de dar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Os trabalhadores às vezes levam 3, 4 horas dentro dos serviços de transporte público para chegar ao seu emprego, além de que nesse momento a importância de ter um sistema público de transporte até para fazer com que as pessoas vão buscar os empregos, já que a gente está com 12 milhões de desempregados no Brasil. A outra questão, nós precisamos fazer com que as áreas de produção do nosso país tenham escoamento barato, diminuir o custo Brasil do transporte para os produtos agrícolas. Isso é de fundamental importância. Terceiro, melhorar a nossa malha viária, os nossos aeroportos e diminuir o custo dos nossos portos. Eu acho que se a gente colocar uma visão específica de onde a gente produz a nossa riqueza, de onde está o PIB do nosso Brasil e o que é que a gente pode fazer criando a possibilidade de escoamento desses produtos que fazem parte dessa cesta de produtos de exportação, a gente precisa ganhar mais mercado externo. E isso só vai acontecer se a gente diminuir o custo Brasil. Mas isso, sem dúvida, vai ajudar o mercado interno com a geração de empregos também, né? Sem mercado interno também a gente não vai veja adiante. só, eu acho que a gente está, nesse momento, é muito importante a gente trazer dinheiro novo, Márcio. Eu acredito que, pela falta de recursos do Estado brasileiro, a atração de empresas, a atração de novos investidores, fazer com que dinheiro novo, né, como diz as pessoas, a gente trazer novos investidores para o Brasil é importante. É claro que quando a gente faz isso, a gente melhora a cadeia da produção nacional, as indústrias podem alocar os seus produtos também nessas cadeias, né, para que a gente possa fazer com que a riqueza traga de volta um emprego tão sonhado para os brasileiros. Senador, então nós temos muito assunto para conversar ainda, principalmente sobre esse novo projeto da Lei das Licitações Públicas, que está aí em tramitação. Agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado, Márcio. Vamos continuar a conversa. E agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, deixe suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 61 2211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.